Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos explorar esse exercício do livro de matemática, na página 48, né? O título é Pequenos Municípios. Então, nós temos aqui uma tabela. O objetivo da atividade é fazer a leitura dessa tabela, você entender, né? Que tem as colunas com região, estado, município e é um número de população. Então, são pequenos municípios que tem poucas pessoas, ó. Por exemplo, essa daqui tem 1.037 pessoas. Essa cidade aqui, ó, ela só tem 805 pessoas. Então, nós vamos fazer algumas operações interpretando essa tabela, né? E explorando, né, as próprias definições das operações. Então, vamos lá. A professora Helena contou que alguns municípios brasileiros são muito pequenos e mostrou um quadro com alguns exemplos. Então, esse é o quadro, né? Uma tabela que a Pro mostrou. Aqui embaixo começam as questões, né? Observe o quadro e responda. Qual é a soma? Quando a gente encontra essa palavrinha soma, né? A gente já tem que pensar que tá pedindo uma operação de adição, né? Uma continha de mais, né? Uma adição, uma soma. Qual é a soma? Ó, até vou botar aqui um maisinho. Da população das 3 cidades do quadro que ficam na região sudeste. Então, vamos ver quais são as 3 cidades que estão na região sudeste. Sudeste aqui, ó. Então, nós temos aqui essa sudeste e essa sudeste. Vamos ver aqui. Em São Paulo, é a cidade de Borá, que tem 805. Também temos Sudeste, no estado de Minas Gerais, a Serra da Saudade, com 815 pessoas. E por último, nós temos aqui Sudeste, São Paulo, Nova Castilho, com 1.127 pessoas. Então, ele quer a soma dessas 3 cidades, vamos fazer uma adição com esses 3 números, tá bom? Eu montei aqui a adição. Você pode montar ou no cantinho do seu livro essa adição, ou eu montei aqui numa página separada, ó. Você pode também utilizar um rascunho, assim como a Pro utilizou. Deixa eu achar o melhor lugar, vou colocar o rascunho aqui com as operações. Então, vamos lá. Ó, você pode ver que eu coloquei os 3 números, ó, 805, 815 e por último esse 1.127. Ó, observem que o 1.000 ficou mais para frente aqui, né? 1.127. Então, vamos começar a fazer a operação sempre pela unidade, tá? 5 mais 5, 10, com mais 7, 17. Aí eu vou fazer o 17. Então, ó, vem o número da unidade aqui, o da dezena sobe lá para cima, né? Na próxima ordem. Então, vamos lá. Agora, vamos somar aqui as dezenas. 1 mais 1 dá 2. Mais 2 dá 4. Não foi nada na reserva. 8 mais 8, 16. Com mais 1, 17. Então, ó, vai umzinho aqui, 17, certo? Já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, posso colocar um pontinho. E por último, eu vou somar aqui na ordem da unidade de milhar. 1 mais 1, 2. Então, a soma dessas 3 cidades vai dar 2.747. Eu vou colocar esse número aqui, ó, na resposta, ó. 2.747. 747. Questão B. Qual é o total da população? Ó, de novo, essa palavrinha agora, ó, é a nossa dica. Total. Se eu peço total, né? Isso daqui chama, né? Parcela, parcela, parcela. E o resultado chama soma ou total, né? Esse é o nome das partes da adição. Então, ó, se ela pede a soma, é uma conta de mais. Se pede o total, é uma conta de mais, uma adição, tá ok? Qual é o total da população das 2 cidades do quadro que ficam na região centro-oeste? Vamos achar elas aqui. Aqui, ó, centro-oeste e centro-oeste, ó. Vamos seguir aqui, são essas 2 cidades, são as 2 de Goiás, Anhanguera e Lagoa Santa. Uma tem 1.017 habitantes, outra tem 1.259. Então, eu vou montar uma adição com essas 2 parcelas, tá? Eu montei aqui, ó, a adiçãozinha com as 2 parcelas.
Vamos resolver. 7 mais 9 ou 9 mais 7, numa adição não tem problema eu fazer esse mais esse, ou então começar por esse e fazer mais o de cima. É na conta de subtração que a gente não pode fazer esse menos esse, tá? Na de mais pode. Então, 9 mais 7 dá 16. Então, ó, 16. Agora aqui na dezena. 1 mais 1 dá 2. Mais 5 dá 7. Número 7 aqui não foi nada de reserva dessa vez. 0 mais 2, 2. Ponto embaixo de ponto sempre. 1 mais 1, 2. Então, a resposta deu 2.276. A soma dessas duas cidades, vamos responder aqui. O total dessas duas cidades dá 2.276. Agora aqui. A diferença, quando aparece essa palavrinha, diferença, eu vou até circular de azul agora. Quando pede a diferença entre dois números, ele tá pedindo que você faça uma subtração, uma conta de menos. A diferença entre dois números é uma conta de menos. Você vai pegar o maior menos o menor, aí você vai descobrir a diferença, tá bom? A diferença entre o número de habitantes de Ipueiras e Oliveira de Fátima é maior ou menor que a população de Borá? Ó, essa daqui tá bem elaborado, hein? Tá pedindo, assim, duas coisas na mesma questão, né? Então, deixa eu dar uma clicada. Isso. Então, ó, Ipueiras, vamos ver quantas pessoas moram em Ipueiras. Vamos achar Ipueiras. Aqui, Ipueiras, moram aqui, ó. 1.639. E Oliveira de Fátima tá aqui em cima, ó. Moram 1.037 pessoas. Então, eu vou pegar esse número menos esse número, fazer uma subtração. Então, aqui eu montei essa subtração aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei esse número menos esse número. E vou fazer minha continha aqui. Vamos lá. 9 menos 7. Para fazer essa conta, eu começo a contar do 7, conto nos dedos para chegar quantos dedos eu tenho até chegar no 9. Então, 7, 8, 9. Cheguei no 9, 2 dedos na mão. 3 menos 3, dá 0, moleza. 6 menos 0, continua sendo 6. Ponto embaixo de ponto, 1 menos 1, 0. Se eu não colocar o 0 ponto aqui, também é a mesma coisa. O resultado me dá 602. Então, a diferença entre esses habitantes é 602. Ó, a diferença aqui é... Vou anotar aqui só para não esquecer. Mas não é só isso que está perguntando, ó. A diferença entre esses dois números habitantes, ou seja, esse número, é maior ou menor que a população de Borá. Então, ele está perguntando, esse número é maior ou menor que a população de Borá? Vamos ver quanto que é a população de Borá. Aqui, Borá. Borá tem 805 habitantes. Então, esse número, ele é menor do que a população de Borá. Então, eu vou escrever aqui, ó. É menor. Esse número é menor do que a população de Borá. Letra D. Qual é o total? Ó, de novo aqui, total, olha aqui, total. Então, quando algum problema pede o total entre alguns valores, a gente vai fazer uma soma, uma adição. Qual o total da população das duas cidades do quadro localizado no estado de Tocantins? Então, vamos lá. As duas cidades que estão no estado de Tocantins. Vou olhar aqui na nossa tabela. Estado de Tocantins. Tenho essa, Tocantins. Tenho mais um Tocantins aqui embaixo. Então, ó, esse daqui tem 1.037 e esse daqui tem 1.639. Ó, de novo, Oliveira de Fátimas e Ipueiras. Agora, antes pediu a diferença, né? Agora tá pedindo o total, tá pedindo para somar esses dois números. Eu montei aqui a conta, ó. Aqui, ó, somando os mesmos números que antes eu tinha subtraído, agora eu somei, né? Para somar não tem problema você mudar a ordem, né? A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, 7 mais 9 vai dar 16. 3 mais 3 dá 6, com mais 1 dá 7.
6 mais 0 continua sendo 6, ponto embaixo de ponto, 1 mais 1 dá 2. 2.676. Vamos anotar de novo. 2.676. Ok. Agora, E. A cidade do Rio Grande do Sul tem mais habitantes que Borá? Borá a gente já lembra lá, que tem 805. Vamos ver qual é a cidade do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é estado, né? É essa aqui, ó. A cidade é André da Rocha. Tem 1.216. Opa, tem mais do que Borá, né? Borá é pequenininho, é o menor de todos. Então, essa cidade, sim, tem mais do que Borá. Então, vamos responder. Tem mais habitantes que Borá? Vamos botar aqui, sim, tem sim. Quantos a mais? Achei que ia escapar da conta, mas não escapou não, né? Então, vamos ter que responder tem mais, mas nós vamos ter que fazer essa conta aqui, ó. 1.216 menos a população de Borá, que é 805. Já deixei armado aqui também. Vamos resolver essa subtração. 6 menos 5 dá 1. 1 menos 0 continua sendo 1. Agora aqui, 2 menos 8. Dá para fazer? Eu tenho 2, ó. Dá para tirar 8 daqui? Não dá. Então, eu também não posso fazer o de baixo menos o de cima. Nunca, não pode. Então, o 2 vai fazer o quê? Vai pedir ajuda aqui, ó, para a unidade de milhar. Ele vai ajudar. Então, esse 2 vai virar um 12. 12 menos 8 agora dá. E esse cara que era um 1, ele agora é um 0. Não tem mais nada. Então, ó, 8 para chegar no 12. Então, vai lá. 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei no 12. Quantos que ficaram? 1, 2, 3, 4, né? Ou a gente conta no dedo, ó. Sempre começando do dedão. 8, 9, 10, 11, 12, ó. Ficou 4. Chegou no 12. Então, ó, 12 menos 8, 4. E 0 menos aqui, como se fosse 0 também, 0 menos 0 continua sendo 0. Então, se a gente não colocar nada, o 0 à esquerda não vale nada, né? Então, o resultado aqui é 411. Tem 411 pessoas a mais. Vamos responder aqui, ó. 411 a mais. Então, sempre que você pergunta quantos um número tem a mais do que o outro, na verdade, não é uma soma. Deixa eu fazer de azul aqui, ó. Quando pergunta quantos esse número tem a mais do que o outro, você vai fazer uma subtração, entendeu? Uma subtração. Quantos tem a mais? Um exemplo aqui, ó. Número 8 e o número 9. Quantos números o número 9 tem a mais do que o 8? Né? Ele tem um a mais do que o 8. Para achar isso, eu tive que fazer essa subtração, ó. 9 menos 8 que deu 1. Entendeu? Essa mesma ideia. Organize os dados da população da tabela em ordem crescente. Então, ó, vou ter que pegar todos esses números aqui e colocar em ordem crescente. Então, ó, o menor de todos é o 805, ó. Depois o 815, depois do 800, aí já entra no 1000. 1037, esse daqui é o terceiro. Não, tem esse que é menor, vamos lá. Primeiro, segundo, esse daqui vai ser o terceiro. Depois de 1017 tem 1037, vai ser o quarto. Aí tem 1200, 1100, 1200, vai ser esse 1100 aqui, ó. O quinto. Depois vai ter esse daqui, o sexto, 1216. Depois esse daqui, o sétimo. O oitavo e o nono vai ser esse daqui. Então, agora vamos escrever eles aqui embaixo. Vamos lá. O primeiro vai ser 805. Depois, 815. Lembrando que ordem crescente, eles vão crescendo, né? Depois, o 3 vai ser 1017. Depois, vai ser 1037. Depois, vai ser 1127. Depois vai ser 1216. 1216.
Aí não cabe mais aqui, vou continuar aqui embaixo. Depois vai ser 1259. Depois vai ser 1259. 3260. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando um número aqui. Deixa eu ver quem que faltou. 1259. 1216. 1200. 3260. Encontrei aqui, ó. O que ficou faltando, ó. Só vou apagar esse último, que eu não escrevi depois do 1259. É esse aqui, ó. 1639. Caramba. 1639. Então, por último, o 3260. Muito bem. Muito legal esse exercício. Esse exercício é de alto nível, faz a gente pensar bastante sobre os numerais. Ele parece fácil e simples, mas não é, tá bom? Não esqueça de mandar foto para pro da atividade, tá? Nós temos também uma atividade aqui de história. Essa atividade de história, você tem que fazer a leitura de um textinho, é aqui na página 21, e precisa colocar 2 respostinhas. Essas respostas são pessoais, então você lê elas, pensa um pouquinho e bota uma resposta aqui para pro. Como é pessoal, não existe resposta certa e errada, mas eu quero ver o que você respondeu, tá bom? Nesse texto ele fala assim, que os grupos, o ser humano, o homem das cavernas, lembra? Ele era nômade, circula essa palavra aqui, ele era nômade. Aí ele aprendeu a plantar, né? Aprendeu a colher. Então ele se tornou sedentário. Isso daqui é importante a gente saber. O homem das cavernas que morava em caverna, andava para lá e para cá, não ficava muito tempo num lugar. Quando ele aprendeu a agricultura, aprendeu a cultivar, aprendeu a domesticar animais, ele virou sedentário, ou seja, ele não ficava mais andando para lá e para cá atrás de comida. Ele começou a fazer uma casa, ó lá, fazer uma aldeia, morar em um lugar, ter animais, plantar, olha aqui, ó. Então, a partir desse momento, ele não precisava mais ficar andando para lá e para cá e morar em cavernas, né? Então, ele se tornou sedentário, né? A partir desse momento, ele começou a formar aldeias, ó. Quando eles se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para o funcionamento das comunidades. As primeiras aldeias eram formadas por um número de pessoas, né? Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Então, eram grupos familiares. Quem era o líder da família? Geralmente, o líder da família é o pai, né? Ou a mãe. Então, quando cresceu e juntou várias famílias, então o líder passou a ser uma pessoa eleita para ajudar as pessoas, né? A tomar as decisões, né? Então, tem uma questão assim, você sabe como as decisões são tomadas nos grupos em que você participa, como a escola e a família? Então, aqui, ó, quem é o líder da sua casa? Né? Escreve aqui para pro. Quem decide as coisas na sua casa? Né? Quem toma as decisões? Quem fala o sim ou não no final? Então, você escreve assim, como que vocês tomam as decisões na sua casa? Coloca uma frase aqui para pro falando sobre isso. Quais são as principais... Quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar a comunidade, a cidade, o estado e o país em que vivemos? Então, vamos pensar assim, se você fosse o prefeito de Prudente, o presidente, no que você teria que pensar? Qual seria uma decisão importante? Escreve pelo menos uma para pro. O que um líder, o que um governante precisa pensar para organizar uma comunidade, né? Uma cidade. Então, essa pessoa que está lá na liderança, ela tem que pensar no bem-estar das pessoas, em saúde, em educação. Precisa pensar em cumprir as leis, né? Porque as leis, elas trazem a segurança pra gente. Então, eu quero que você escreva uma frase aqui para pro sobre isso também, tá bom? Então, essa foi a lição de hoje. Eu desejo
Bons estudos para vocês e não esquece de mandar fotinha para Pro, tá? Beijinho, fiquem com Deus.